Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. A saber, nós estamos iniciando a 10ª semana desse trimestre, onde estamos estudando aí sobre símbolos, figuras, assuntos e contextos proféticos. Uma forma, podemos dizer, melhor de interpretar esses textos proféticos. Esses estudos têm nos auxiliado e muito. E como eu costumo sempre dizer, tem sido uma experiência, uma bênção, uma maravilha ter esse momento com Deus. Tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o novo tema dessa nova semana, eu quero convidar você a, junto comigo, buscarmos a presença de Deus em oração. E logo em seguida, a gente vai se maravilhar com mais um estudo preparado pelo nosso Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Ela que tem trazido conhecimento, tem trazido revelação, tem trazido entendimento e luz. Tem trazido o Senhor para perto de nós, que é o mais importante de tudo. Nessa ocasião, mais uma vez, nós possamos sentir a Tua presença por meio do Teu Santo Espírito. Ele que é o nosso grande professor, que tem ministrado as Tuas preciosas verdades. Pai, perdoa os nossos pecados. Somos pecadores. E queremos receber a Tua graça para poder habitar na Tua presença por toda a eternidade. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, tema de sábado, da 10ª semana de estudo, o tema é: para quem o fim tem chegado? Vamos descobrir para quem é que o fim tem chegado? O verso para memorizar se encontra ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12. Olha só o que diz. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos entender um pouquinho desse contexto, desse relato? Vamos lá. De acordo com Paulo, ele acreditava piamente que ele estava vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Ele cria 100% de convicção que Jesus iria voltar em seus dias. Não é pouco que a gente encontra vários versos ele falando e se referindo na ideia de que ele veria Jesus voltar em vida. Temos vários relatos bíblicos que comprovam isso. E aí, com base nessa certeza e convicção que Paulo tinha, ele afirmava o seguinte: olha, as histórias que nós conhecemos, que histórias são essas? Do Antigo Testamento, do povo de Deus, os relatos históricos gravados e preservados na Bíblia Sagrada. Quando ele olhava para essas histórias, para esses relatos, ele dizia: olha, está vendo essas histórias? A história do nosso povo, tudo o que eles passaram, todas as experiências que foram passadas de geração em geração. Sabe qual é o propósito? Sabe por que eles foram preservados e foram passados até aos nossos dias? Para servir de exemplo para nós. É para que a gente aprenda com a história deles, com o exemplo deles, para que a gente evite, quem sabe, os erros que eles cometeram, os nossos antigos pais. Aí eu olho para você, eu olho para mim hoje. Será que nós temos olhado para a palavra de Deus com esse mesmo entendimento? Com essa mesma sabedoria? Entendendo que essas histórias foram preservadas para nos ensinar, para nos mostrar, para nos preparar. Paulo, como eu disse, ele tinha certeza que o fim dos tempos estava chegando. E para se preparar devidamente para o fim dos tempos, ele entendeu que as histórias do povo iriam, de certo modo, abençoar, iria trazer sabedoria, iria trazer a maneira como eles poderiam se preparar melhor. Nos nossos dias, não é diferente. O entendimento que Paulo tinha naquela época serve para mim e para você nos dias de hoje. Porque se Jesus já estava, de acordo com o entendimento de Paulo, perto naqueles dias, quanto mais nos dias de hoje. E quem sabe já se passaram cerca de 2000 anos depois.
Então, que nós possamos estar atentos ao estudo da lição dessa semana. Eu separei aqui alguns pontos para nós refletirmos na introdução. E o primeiro ponto fala assim, ó. A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus, que apontam para eventos futuros e que contêm chaves para a compreensão da verdade presente. Sabe, em vários momentos da história desse mundo, houve diferentes verdades presentes. E cada momento, cada etapa da história, a verdade presente pôde ser encontrada, exemplificada de forma histórica nos relatos bíblicos. Nos nossos dias não é diferente. Para que eu e você possamos entender os dias que estamos vivendo, o tempo que está se passando, nós podemos consultar na Bíblia e verificar nas várias histórias contidas nesse livro tão precioso, qual delas se encaixam com os eventos que estamos vendo e presenciando. Olha um exemplo interessante nesse segundo ponto. Algumas histórias importantes são bem evidentes, como tipos dos eventos finais. Porque o Novo Testamento se refere a elas especificamente, ao descrever os eventos dos últimos dias. A gente encontra ali Jesus, principalmente nos evangelhos, citando algumas histórias do passado para trazer à tona os eventos que iriam culminar com os eventos do fim desse mundo. Olha, por exemplo, algumas delas, como por exemplo, Sodoma e Gomorra. Lembra que Jesus, em certa ocasião, ele disse, olha, os dias serão como nos dias de Sodoma e Gomorra. Casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dia do juízo. Lembra dessa história, desse relato? Pois é. É só um exemplo de uma história que se encaixa perfeitamente com os eventos do fim do tempo. Outra também que foi citada e a gente podemos, de certo modo, encaixar perfeitamente na realidade que estamos vivendo, é a história do dilúvio. Né? O dilúvio Noé falou, Jesus citou a própria história de Noé, né? Se referindo que o povo não estava dando atenção à mensagem de advertência do profeta Noé, do patriarca Noé. Noé passou 120 anos pregando sobre a iminência do juízo de Deus demonstrada ali por meio das águas do dilúvio. Mas o povo não quis dar atenção. Somente Noé e sua família foi salva. E nos dias de hoje também não será diferente. Se nós rejeitarmos a mensagem de advertência, nós também iremos dar de cara com o juízo de Deus. Infelizmente, semelhante à situação das pessoas que morreram e se perderam ali no dilúvio, também será a realidade daquelas pessoas que rejeitarem a mensagem de advertência. Assim como essas histórias de Sodoma, Gomorra, a história do dilúvio, tem muitas e muitas outras. O que cabe a mim e a você é estar atento, estar estudando a palavra, para poder ficar cada dia mais familiarizado com as histórias bíblicas, para poder, de certo modo, com a sensibilidade do Espírito Santo, perceber e entender as histórias que o Papai do Céu preservou para nos ensinar e nos preparar para os eventos finais. Olha esse penúltimo ponto que eu destaquei. Nas próximas semanas, examinaremos histórias importantes, a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre eventos como a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais. Veja que as próximas semanas, eu creio que até o final do trimestre, nós vamos nos aprofundar nessas histórias, que servirão como uma espécie de pano de fundo, como uma base, como um relato, um ensaio sobre os eventos que estão acontecendo e que irão acontecer até o grande dia da volta de Jesus. Eu e você possamos estar atentos ao estudo dessas semanas, porque vai trazer muito conhecimento e, acima de tudo, muito preparo para mim e para você que tanto precisamos
principalmente para o tempo em que estamos vivendo. O último ponto que eu destaquei diz o seguinte: em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Em outras palavras, nada de se tornar o centro. Motivo pelo qual eu e você vamos conhecer essas histórias, vamos ver a aplicação delas nos contextos proféticos, não é simplesmente com a ideia de autopreservação, como se nós fôssemos o centro, não. É para que a gente entenda que Cristo é o centro. Que Cristo estava guiando, direcionando, mostrando, preparando a mim e a você para as cenas que ainda irão acontecer. Dessa forma, nós vamos enxergar não somente a atuação de Cristo, mas o poder de Cristo, a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo, a providência de Cristo, a presença de Cristo. E que a gente possa ter, de fato, esse foco de encontrar Cristo em tudo. Porque ele não apenas é o centro das histórias, mas ele deve ser o centro da minha e da sua vida. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje tratando do tema de sábado, para quem o fim tem chegado. O fim tem chegado para aqueles que estão se preparando. Aqueles que estão vivendo a sua vida de maneira dissoluta, eles acham que o fim não chegará e que sempre haverá um novo amanhã para desfrutar. Mas, infelizmente, é como Paulo bem falou aqui. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você está de pé hoje, cuide em permanecer em pé, porque logo chegará o dia em que não apenas permaneceremos em pé, mas ergueremos a nossa cabeça e nos alegraremos e exultaremos por aquele que vem nas nuvens dos céus para nos buscar. E diferente daqueles que irão clamar para que as montanhas caiam sobre eles, para que se escondam da face daquele que vem, nós vamos nos alegrar e festejar as bodas do Cordeiro. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui para a honra e glória de Deus no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.